Olá, boa tarde. Está começando o Agro Record, trazendo para você sempre as principais notícias do agronegócio, importantes novidades para a agricultura, a pecuária, a tecnologia do campo. Confira aí os destaques do programa de hoje. Pecuaristas denunciam um confinamento de gado aqui de São José do Rio Preto por estelionato. As dívidas ultrapassaram R$1,5 milhão de reais. A safra de morango está atrasada em regiões produtoras da fruta. Mesmo com o atraso, especialistas afirmam que a safra será de qualidade. As verduras hidropônicas é um mercado que vem ganhando espaço por causa das vantagens de ser um alimento livre de agrotóxico. Pecuaristas denunciam um confinamento de gado aqui de Rio Preto por estelionato. Segundo as vítimas, a empresa teria suspendido cheques pré-datados para pagamento das compras. Algumas vítimas tiveram dívidas que ultrapassaram R$1,5 milhão de reais. Vamos acompanhar na reportagem. Guilherme, Rodrigo e Fábio acusam uma empresa de confinamento de não pagar pelo gado comprado deles. Os pagamentos em atraso são referentes ao mês de fevereiro. Fábio diz que teve um prejuízo de mais de R$1 milhão. Os cheques que eram pré-datados nunca foram cobertos. Os primeiros cheques começaram a voltar a partir do dia 16 de fevereiro que eu tive conhecimento, né? O meu valor é R$1.654.000 e esse valor está me causando muita situação que psiquiatra, estou passando problema psiquiatra, já tive que desfazer de patrimônio meu para pagar a conta, a família está ajudando da forma que pode, mas a gente não consegue superar, porque o valor é muito alto. Guilherme mostra os cheques que foram devolvidos e o boletim de ocorrência. Ele afirma que perdeu R$1 milhão e que ficou surpreso porque já fazia negócios com a empresa há mais de 2 anos e nunca houve atraso nos pagamentos. No começo eles conversavam com a gente, falavam que ia pagar, que ia acertar, mandava esperar e tipo assim, mas isso já vai para quase 5 meses. E dos últimos dias para cá, que a gente começou a cobrar um pouco mais, cobrar uma satisfação, fazer uma manifestação pacífica, eles cortaram a comunicação com a gente. Rodrigo diz que no caso dele o prejuízo foi de mais de R$100 mil e que tem todas as notas fiscais para provar a venda dos animais. Eles alegam que muitos pecuaristas que vendeu gado para eles não têm nota. Eu provo que eu tenho nota do gado que eu vendi para eles, entendeu? Tudo certinho com GTA, valores de gado, vendi muito gado para eles, não foi pouco. Durante 1 ano e meio. Este homem, que também se chama Rodrigo, afirma ser mais uma das vítimas. Ele atuava como corretor, aproximando os criadores e a empresa. E diz que ficou sem receber cerca de R$800 mil. 800 mil. E parte desse dinheiro eu devo, tem credor para pagar. Estou lutando para pagar do jeito que eu posso. Enquanto eu luto para pagar meus credores, eles se negam a pagar a gente. Segundo as vítimas, os animais eram trazidos para este local. Um confinamento que fica entre São José do Rio Preto e Piguá. Aqui o gado era engordado e depois comercializado a diversos frigoríficos do Brasil e também ao açougue que fica na Zona Norte. Os donos do confinamento compravam esses animais de diversos produtores da região. Estima-se que a capacidade de operação lá dentro ultrapasse as 15 mil cabeças. A empresa de confinamento entrou com um processo de recuperação judicial por causa de dívidas, que podem chegar a R$200 milhões. A justiça decretou a falência da empresa. Seu Devaí é outro pecuarista que tem uma propriedade no distrito de Talhados. Também aguarda uma solução para receber cerca de R$100 mil. Fazia uns 5 anos que a gente negociava com ele sempre pedia prazo, sempre pagava certinho. Agora a gente nunca imaginava que ia ter um golpe desse, que ele planejou, eu acho que foi planejado, né? Gente de Frutal, de Nova Granada, de Tanabi, tem o Rodrigo Tanabi, rapaz, o outro de Cedral, de tudo quanto é lugar na região, tem gente que confiou neles. Em nota, a empresa BV Confinamento afirmou que está em processo de reestruturação financeira para colocar em dia todos os pagamentos. A nota informou ainda que, no momento, não é possível apresentar uma data para a normalização, mas que a empresa trabalha para que a situação seja resolvida o mais breve possível e, claro, que a gente vai acompanhar. A safra de morango está atrasada em regiões produtoras da fruta. Apesar do atraso, especialistas afirmam que a safra será de boa qualidade.
A região de Pouso Alegre, no sul de Minas, é um grande polo produtor de morango. A entrada da nova safra da fruta geralmente ocorre em abril, mas por conta do clima, a colheita do produto acabou atrasando e só agora os novos morangos estão chegando para os consumidores, o que provocou uma elevação de preço nos últimos meses. Segundo a Emater Minas, apesar do atraso, a nova safra veio com boa qualidade. E a estimativa é que a produção anual será de aproximadamente 173 mil toneladas de morango na região. Os maiores municípios produtores de morango do sul de Minas são Pouso Alegre, Espírito Santo do Dourado, Bom Repouso, Estiva e Senador Amaral. No sul de Minas, 97% da produção de morangos vem da agricultura familiar. Segundo dados da Emater, cerca de 9.500 agricultores participam da atividade na região de Pouso Alegre. Os produtores mineiros vêm ampliando a exportação de morango. Em 2023, houve um aumento de 196% nas exportações da fruta. De acordo com o balanço do agronegócio de Minas Gerais em 2023, divulgado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a cultura atingiu cerca de 950 milhões de reais. O balanço ainda aponta que o sul de Minas responde por cerca de 90% da produção de morangos do estado. Vamos conferir então como ficou na semana a cotação do leite e de outros produtos agrícolas. O preço médio do litro de leite pago ao produtor foi de R$ 2,45. A saca de 60 kg de café arábica sai por R$ 1.365,29. A saca de 50 kg de arroz em casca sai por R$ 113,59. A saca de 60 kg de milho está cotada em R$ 57,37. A saca de 60 kg de soja está cotada em R$ 139,61. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou a estimativa para a safra de café aqui no Brasil. Vamos acompanhar. O USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgou um relatório bem otimista quanto à safra de café aqui no Brasil. O departamento americano aposta em uma produção de 69 milhões e 900 mil sacas para a safra em andamento. O volume representa alta de 5,4% em relação ao ciclo passado. Sobre os números do Arábica, o USDA prevê alta de 7,3% em relação à safra anterior, com 48 milhões e 200 mil sacas. Já sobre os números dos canéforas, incluindo o Robusta e o Conilon, representam alta de 1,4% em relação a 2023, com 21 milhões e 700 mil sacas de 60 quilos. Apesar das ondas de calor registradas em áreas cafeeiras no ano passado, por conta do El Niño, o USDA ressaltou que as chuvas do início de 2024 ajudaram a melhorar as condições das lavouras. As preocupações seguem com a possibilidade de laninha. A consultoria Clima-Tempo tem feito alertas aos produtores. Porque mesmo Laninha não estando bem estabelecido ainda, as águas do Oceano Pacífico já estão ficando mais frias e esse frio vai sendo transmitido para a atmosfera. Então, com o passar do tempo, a gente deve ter reflexos mais acentuados. Então, entre julho e agosto, eu não descartaria não onda de frio. É algo que a gente tem que ficar aí de olho e pode sim chegar a áreas produtoras de café do centro-sul do Brasil. Não dá para descartar. E para o café, para a área do sul de Minas, é muito importante alertar, se vocês lembrarem aí dos anos anteriores, com a atmosfera mais fria, ocasionada pelo Laninha, apesar da chuva não vir na forma de tempestades, mas aumenta o risco para ocorrência de granizo, né? Porque a atmosfera fica mais fria, então forma mais pedras de gelo e essas pedras de gelo demoram um pouco mais para derreter até chegar à superfície. Então, em anos de Laninha, não dá para descartar também esse risco maior aí de granizo nas áreas produtoras de café do sul de Minas. Vamos conferir como andam as cotações no mercado da carne. A arroba do boi vale em média R$ 225 e o quilo do suíno vivo sai por R$ 7,18. O Agro Record vai para um rápido intervalo e a seguir vamos ver que o cultivo de verduras hidropônicas é livre de agrotóxicos e uma grande opção.
Estamos de volta com o Agro Record neste sábado e agora vamos ver que as verduras hidropônicas é um mercado que vem ganhando espaço por causa das vantagens do cultivo e da tendência pela escolha de alimentos livres de agrotóxicos. Nós fomos conhecer uma família que investiu nesse nicho e que vem se dando bem. Neste sítio em Sorocaba, a produção de alface é feita pela família do Cláudio, que usa o sistema de hidroponia para o cultivo. A atividade começou o ano passado, quando a família viu a oportunidade no mercado. A divulgação é boca a boca. Nós vimos o potencial de trabalhar com as alfaces de forma sem agrotóxicos, que seria algo mais saudável, melhor para os clientes, para a população, né? Nós pensamos desde o começo começar a vender dentro de condomínios, entrar em condomínios, em feiras que normalmente condomínios têm, uma forma de começar a ampliar mais os nossos clientes. E por vender dentro de condomínios, a gente percebeu hoje, e já imaginávamos antigamente, que uma pessoa compra, aí ela gosta do nosso produto, ela conversa com a pessoa, com o vizinho, com conhecidos, e começa a divulgar mais nosso produto, né? As sementes são plantadas nessa espuma fenólica. Ficam 2 dias no escuro. Depois vêm para a estufa e ficam 14 dias na mesa de germinação. Feito este processo, as mudas vão para a mesa transitória, onde ganham nutrientes ao longo de 10 dias. Para elas ganharem forma e ficarem prontas para o consumo, as mudas vêm para este perfil, uma espécie de cano por onde corre uma água com solução nutritiva. Essa água recircula ao longo do dia. Elas ficam aqui por cerca de 3 semanas, um processo muito mais econômico do que o cultivo convencional. A água que a gente usa, ela fica numa caixa, no caso nosso aqui, 1000 litros, e ela vai recirculando. E não é jogada fora, então ela fica ali mais ou menos de 3 a 4 semanas no máximo, daí que a gente troca, mas mesmo assim no processo, quando a gente fala assim, eu vou trocar essa semana, eu não vou reabastecer nessa caixa, eu vou deixando baixar o máximo que eu puder para mim não perder muita água. E mesmo assim a gente ainda usa essa água para frutíferas da gente, outras coisas, não é desperdiçado nada, ao contrário do convencional, que vai tudo para a natureza, né? A Maria, esposa do Cláudio, cuida da colheita e embala para o consumidor final. Ele me passa os pedidos, eu venho e já pego os perfis e já vou selecionando, desço com as caixinhas, né? Monto elas aqui na bancada, coloco a água, na caixinha maior vai 1 litro de água, na caixinha menor meio litro de água, faço a colheita ali no perfil e venho selecionando de acordo com o pedido, né? Então, a maioria, assim, é mix, né? 2 verdes e 2 roxas, né? Mas, assim, tem pedidos específicos, né? E, terminando isso, eu ajudo ele a carregar, né? Para o carro de transporte e ele já sai para entrega. Lisa, crespa e a mimosa, nas cores verde e roxa. O cultivo é o mesmo, mas os sabores são diferentes. Tem gente que prefere a lisa, tem gente que prefere a crespa, eu particularmente gosto de todas, né? Tem a verde, tem a roxa, mas elas são bem diferentes do mercado, aquelas convencionais, né? O sabor delas é muito mais prazeroso, dura mais, não é só o sabor do tempero, né? Então, quando a gente vai consumir também, eu sempre falo para as pessoas, vamos pegar as folhinhas de baixo, né? Que são as primeiras que nascem, então são as mais velhas. Então, a gente pegando primeiro as de baixo, a gente vai sempre manter essa crocância que elas têm, que eu acho que é o mais forte, a crocância e o sabor. A expectativa para este ano é dobrar a produção. A gente começou em agosto, né? Nossa primeira venda foi em agosto. Na verdade, a gente fez uma ação, porque o pessoal não conhecia a gente, como a gente entrega em condomínios. A gente fez uma ação a gente doou para um pessoal do Zumba. Então, dali o pessoal foi conhecendo, foi comprando e, enfim, estamos aí hoje. Hoje a gente produz, na verdade, quando a gente começou, hoje a gente produz já umas 4 vezes mais, tá? E assim, eu não estou podendo pegar mais condomínio porque a gente já está no limite, por isso que eu estou aumentando, ampliando. Ampliar agora a produção. Sim, ampliar e pegar novos horizontes, novos condomínios e... Tivemos assim até procura de restaurantes, de rede de supermercado, mas a gente ainda não tem capacidade para atender eles.
Vamos ver agora como deve ficar o tempo nesta semana. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Rio Preto, as temperaturas devem variar entre 17 e 26 graus. Em Araçatuba, a mínima é de 16 e a máxima é de 26 graus. E em Presidente Prudente, as temperaturas variam entre 12 e 24 graus. A colheita da safrinha do milho já começou e tem produtor preocupado com o volume. No meio da safra, 2 problemas já prejudicaram a produção: a cigarrinha e as mudanças climáticas. 1.000 hectares de milho plantados, ainda em janeiro, com boa expectativa de produtividade, mas as coisas mudaram em 6 meses. Eu estava até animado, mas a gente começou a colher ontem. A hora que a gente põe a colheitadeira que você vê o estrago que é o negócio, sabe? Muito pé, a gente fala enfesado, né? O pé doente, pé caído, milho caído mesmo pro chão, porque não aguenta, o milho tá sem força, né? Não tá saudável. O grão não enche, né? É umas espigas xoxas que não enche e não dá peso, né? Então aí cai muito essa produtividade. Estamos em uma lavoura de milho no município de Uberlândia, mas esse é um sentimento generalizado entre outros produtores rurais. A produção do grão para a segunda safra, ou safrinha, como também é conhecida, sofreu com uma praga, a cigarrinha do milho, e com a chuva que não caiu quando era mais importante. A gente tinha uma expectativa de produzir aí bem, né? Porque a gente plantou a maioria de soja precoce e tirou essa soja mais cedo, ali final de janeiro, e a gente já implantou o milho segunda safra, né? Então a expectativa era boa, porque plantado cedo, né? E estava chovendo bem, estava uma perspectiva boa de chuva. Só que como a gente plantou o milho mais cedo, as pragas acaba que judiou mais também das lavouras, né? Choveu demais ali em fevereiro e março, muita chuva, né? E que não propiciou o bom desenvolvimento da lavoura. E depois, quando a gente precisava de chuva no enchimento do grão, né? E não teve essa chuva em abril. E estamos até agora, né? Nós estamos em junho, não choveu mais. Então nós estamos aqui com 80 dias, mais ou menos, sem precipitação nenhuma aqui. Mesmo plantando cedo e fazendo combates à cigarrinha, o que o Rodrigo me contou é que se tiver a mesma produtividade da safra anterior de milho, com cerca de 130 sacas por hectare, já vai estar no lucro. Mas esse é o melhor cenário. O agricultor se prepara mesmo para redução na produção, algo que pode ficar entre 20% e 40%. E esse índice vai depender das várias variedades que ele usou na lavoura. Nosso custo com relação à praga, especificamente a cigarrinha, que é o que está mais tirando a nossa produtividade, o nosso custo com ela não aumenta tanto. Aumenta ali de 8% a 10%, né? Para mim tentar controlar essa praga que está quase que incontrolável. O nosso maior problema é a queda de produtividade mesmo, né? E 20%, 30% em alguns casos, até mais, 40%, né? Dependendo da variedade, tem variedade que resiste mais, tem variedade que resiste menos. A tal cigarrinha que trouxe tanto transtornos para os produtores de milho era um problema secundário, que se tornou prevalente nos últimos 5 anos, depois que outras pragas e doenças começaram a ser controladas. Se a gente soma isso ao problema da chuva pouco distribuída, entendemos o desânimo de quem plantou milho. Ela é uma praga severa na cultura do milho. Ela se aproveita de um estágio fenológico da cultura extenso, então ela pega desde a planta mais tenra, macia, mais jovem, até os estágios mais críticos, onde a planta vai definir a sua produtividade. É uma praga que faz a picada na planta, sugadora e injeta toxinas. Então, pelo período de abrangência dela e pela severidade desses insetos, isso tem causado, sim, uma dor de cabeça muito grande para o produtor. Nós temos questões ambientais que favorecem o inseto. Existe também a questão dos materiais. O produtor sempre deu muita ênfase às lagartas e às doenças. E como há uma interação muito grande entre o inseto e o ambiente, em determinadas situações ele se aproveita e aí ele passa a ter uma certa prevalência no ambiente e favorecendo o seu crescimento, seu desenvolvimento e prejudicando a cultura.
Esse aqui é um setor dessa plantação no qual a gente percebe bastante os efeitos, tanto da praga quanto da falta de chuva no momento certo. Fabrício, essa espiga aqui é um exemplo interessante da gente mostrar, né? Ela basicamente não tem peso, quer dizer, a produtividade aqui acaba sendo extremamente baixa quando a gente leva em consideração que isso pode ser uma grande parte dessa plantação, né? Essa é uma espiga que tem um bom empalhamento, porém os pesos do grão são muito pequenos, muito baixos, né? A gente não vê uma formação muito boa das linhas da espiga e quando a gente percebe o peso dela, é um peso muito baixo. Isso é menos rendimento para o produtor, isso é menos produtividade registrada e, lógico, ele vai sentir isso no bolso. Essa é uma variedade diferente de um outro setor que nós temos aqui. Quer dizer, ele também tem que ficar trabalhando nisso, né? Vai de um lado, vai do outro, tentando achar algo que dê uma produtividade maior. Ele vai ter que fazer um mix de materiais, né? Para que, utilizando materiais que tenha um pouco mais de resistência a essas condições climáticas adversas, também com a questão da fitossanidade e que também lhe dê uma produtividade interessante para esse período, que é o período da safrinha. Esse milho caído aqui mostra muito bem como uma variedade dele não resistiu muito bem à praga, à cigarrinha e também teve problema com a chuva. Está caído, quando a gente mostra um pouco mais do alto, a gente percebe que a plantação está um pouco mais rala. A variedade que não resistiu muito bem contrasta com aquela de lá, ó, de K1 que não resistiu muito bem e a de lá que resistiu legal em relação à praga e também não teve grandes problemas com a falta de água quando precisou. Só que aí o produtor, como o Rodrigo mesmo disse, acaba tendo que buscar um meio termo, tentando achar uma variedade que acaba trazendo uma produtividade que ele depois vá custear tudo que ele gastou na plantação. Hoje, a agricultura ela é muito técnica, né? Então você tem que estar estudando, tem que ir fazendo seus testes na própria lavoura da gente, né? Indo buscar com as empresas, indo de campo, olhando, né? Essas variedades hoje, a maioria não está resistindo mais à cigarrinha. Talvez a empresa até fala, ó, tem nota de 5 a 10, um exemplo. É nota 9 para cigarrinha, mas não é nada, você vai ver, o negócio não aguenta. Então assim, é uma busca interminável para você achar um híbrido que agrega produtividade com sanidade, né? Que aguenta a doença, né? Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, na safra 2022-2023, a produção do milho foi de 7.900.000 toneladas em todo o país. O volume foi 3,5% superior à safra anterior, mas para a safra 2023-2024, a produção deve ser 11% menor, devido à redução de 9,1% da área plantada, além da previsão de queda de produtividade de 2,1%. Isso se deve às adversidades climáticas registradas no final do ano passado, como ondas de calor, a má distribuição de chuvas e a incidência de pragas. E se sobre a chuva o produtor não tem como intervir a respeito da cigarrinha, há meios biológicos, químicos e tecnológicos para a tentativa de redução de danos. Quando a gente está falando de uma praga dessa importância, a gente tem dois aspectos importantes. O primeiro é o escape, né? Tentar encontrar uma janela de oportunidade para cultivo do material correto, aproveitando o período chuvoso e também as melhores condições ambientais para a cultura e o enfrentamento, que é o que o produtor fica bastante preocupado, que é o que a gente está tratando aqui, que é enfrentar a praga. E aí, quando a gente está falando de enfrentamento, nós estamos falando de controle químico, de controle biológico e de técnicas de manejo que favoreçam no momento certo a aplicação, utilizar os materiais corretamente, né? E o monitoramento dessa praga. Quando a gente está falando também do escape, tem a ver com as técnicas de manejo de rotação de culturas, pensar em materiais ainda mais resistentes, que têm uma boa performance de campo e pensar no próximo ano, talvez, fazer uma rotação tirando o milho e entrando com outra cultura.
O Agro Record especial desse sabadão fica por aqui. Se você perdeu algum momento e quer rever, é só acessar recordtvriopreto.com.br, onde você vai encontrar toda a nossa programação, as reportagens, o nosso programa na íntegra. E claro, se você tiver sugestões de reportagens aqui para o Agro Record, pode mandar no nosso WhatsApp. 17 99618 8829. Obrigada pela companhia nestes 2 sábados que fiquei por aqui e a gente se vê na telinha da Record Rio Preto. Tchau, tchau.